Vamos ouvir as palavras do porta-voz. Boletim médico referente ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu peço a gentileza de vocês também se quedarem em silêncio para permitir-nos avançar no boletim e depois nas questões técnicas. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi submetido à cirurgia de correção de hérnia incisional hoje, 8 de setembro, às 7h35, com término às 12h40, neste Hospital Vila Nova Star. O procedimento foi bem sucedido, realizado pelo cirurgião-chefe, Dr. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, e sua equipe. A técnica utilizada foi a herniorrafia incisional com implantação de tela. O paciente fará sua recuperação em apartamento e apresenta quadro clínico estável. Por orientação médica, estará com visitas restritas. Assinam o boletim Dr. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, cirurgião-chefe, Dr. Leandro Etienique, clínico, Dr. Antônio Antonieto, diretor médico do Hospital Vila Nova Star. Dito isto, eu vou avançar-lhes como nós faremos essa coletiva. As questões que sejam técnicas serão direcionadas ao Dr. Macedo. Outras questões de caráter pessoal ou qualquer outra, eu estarei à disposição de vocês. Desde já, muito obrigado pela participação e cooperação, no sentido de colocarmos esta cirurgia de forma mais transparente possível junto à nossa sociedade. Porta-voz, Gabriel Prado, Globo News, aqui de São Paulo. Eu gostaria de saber como é que vai ser a recuperação do presidente nos próximos dias. Em relação a datas, ele fica internado até quando? A partir de que dia ele pode retornar a Brasília? Ele vai passar por novos exames ou novos procedimentos? Tem alguma coisa prevista nesse sentido? Bom, pergunta técnica, doutor Macedo assume aqui o púlpito. Então, ele será acompanhado diariamente com o exame clínico do clínico e do cirurgião, diariamente. Não se prevê a realização de exames de imagem. Ele fez o exame de imagem ontem, quando chegou, para programarmos como íamos fazer a cirurgia. Ele fez uma tomografia. A não ser que haja alguma intercorrência, não seria de se esperar novos exames de imagem. Com relação à alimentação, começa com uma dieta líquida, não hoje, provavelmente amanhã, porque a cirurgia foi longa, mexeu bastante no intestino, que estava fortemente aderido na parede abdominal, e é lícito de imaginar que ele deva ter a recuperação dele em 5 a 6 dias, mais ou menos, e poderá viajar após uma semana, 10 dias. Mais uma pergunta, Gabriel, Globo News, São Paulo. Como é que foi a cirurgia, o passo a passo? Tecnicamente, o que vocês fizeram? Foi feita uma hernioplastia incisional com a aplicação de uma tela de reforço, porque devido à facada de 6 de setembro do ano passado, houve uma lesão grave da parede abdominal que ficou um ponto fraco. Além disso, durante a facada, ele desenvolveu uma peritonite. No dia 12 de setembro do ano passado, ele foi operado, já aqui em São Paulo, dessa peritonite. Isso infectou muito a parede, deixou a parede muito enfraquecida, o que necessitou da correção desta hérnia que apareceu. Doutor, Felipe Peixoto, da Band TV. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do quanto que contribuiu para que essa cirurgia fosse necessária, do quanto que foram os procedimentos anteriores e do quanto que foi a própria rotina do presidente da República. Houve a contribuição das duas coisas ou não? Eu quero crer que não, que foi mais o número de cirurgias que foram necessárias. A correção da facada pelos colegas de Juiz de Fora, a peritonite e depois a reconstrução do trânsito. Para o senhor ter uma ideia,
são feitas 2 milhões de laparotomias, de cirurgias abdominais nos Estados Unidos todo ano. E desses 2 milhões geram 200 mil cirurgias de hérnia incisional. Então, a hérnia incisional é um evento relativamente prevalente pós-laparotomias, ainda mais na dele, que teve infecção grave, que teve 3 cirurgias no mesmo local. Então, enfraqueceu os tecidos e desenvolveu a hérnia. Por isso que nós colocamos uma tela para auxiliar o reforço do tecido. Sim, senhor. Oi, boa tarde, porta-voz José Marques, Folha de São Paulo. Eu queria saber agora como questões procedimentais em relação à presidência da República. O general Mourão assume interinamente a presidência da República agora. Quantos dias ele despachará como presidente e quando o presidente deve voltar ao seu cargo? Por norma legal, o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, passou o poder executivo ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A previsão é de 5 dias a contar de domingo. Então, hoje, o nosso presidente da República é o vice-presidente, no exercício do cargo de presidente, Hamilton Mourão. Paula Rangel, da Rádio Itatiaia. Recuperando antes do prazo previsto, o presidente poderá despachar do hospital? Existe essa previsão? Há uma sala de trabalho? Qual a estrutura montada? Sim, a estrutura do hospital é excepcional. Nós temos condições de proporcionar ao presidente o despacho normal, não obstante as questões de procedimentais, médicas, que vão exigir o descanso do presidente, certamente irão produzir um menor número de despachos e nós queremos que o presidente, o mais pronto possível, esteja disponível para exercer o poder executivo na plenitude a partir de Brasília. Emerson Ramos, TV Record. Doutor Macedo, por favor, fica resolvido definitivamente o problema desta hérnia com o procedimento? Ou ela pode surgir novamente ou podem surgir outras hérnias? Que tipo de complicação pode eventualmente acontecer? Pergunta muito inteligente. As hernioplastias incisionais, como essa hérnia, elas têm um índice de recidiva, de voltar à hérnia, mas não é superior a 6%, quer dizer, a chance é muito pequena. E o tecido que nós conseguimos unir e reforçar é um tecido já bem mais vivo do que na cirurgia de 28 de janeiro. Ele está bem mais musculoso, bem mais forte, bem mais nutrido. Então, é lícito de imaginar que não vai haver recidiva, mas em medicina sempre existe uma possibilidade. Doutor, tudo bem? Boa tarde, eu sou o William Cury, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Um ano depois da facada durante a campanha eleitoral, já é a 4ª cirurgia pela qual passa o presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso já era esperado ou houve alguma coisa que agravou a situação do presidente da República, como, por exemplo, a idade dele ou então o ritmo de vida que ele leva? Eu acredito que seja mais uma consequência das laparotomias. Como eu falei para vocês, 10% das laparotomias tem hérnia incisional. E se nós pensarmos ainda com infecção, ele teve internado muito tempo com infecção depois da 2ª cirurgia. Na 3ª cirurgia ele distendeu bastante, tinha bastante distensão gasosa, então forçou muito a incisão. Eu não acredito que seja devido ao ritmo de trabalho dele, porque ele está, do ponto de vista clínico e do ponto de vista geral, muito bem. Ele não tem sinais de cansaço, de esgotamento, de nada. Ok? Aqui, Felipe, da TV Bandeirantes, novamente. Acredito que seja para o doutor Macedo. Tem alguma ideia a respeito de visitas, ou então ao porta-voz, se estão restritas de que modo? Apenas familiares, se visitas políticas já estão programadas, e se há algum pedido do presidente antes da cirurgia, se ele fez algum pedido em especial nesta ocasião, já que ele está bastante habituado a passar por esse procedimento. Inicialmente, o presidente referendou a confiança que ele tem na equipe, capitaneada pelo Dr. Macedo. Com relação às questões de visita, nós tentaremos evitar que o senhor presidente da República
exerça, a partir aqui do hospital, um relacionamento normal, como o faz lá em Brasília, visto que, até pelo próprio boletim, há uma necessidade de recuperação e as questões que são técnicas para evitar gases, etc., etc., vão ajudá-lo nesta recuperação. Então, não há uma proibição in totum de visitas, mas nós compreendemos, a partir da equipe que apoia o senhor presidente, que isso deve ser evitado. Ô, porta-voz, aqui, Nani Cox, da Jovem Pan. Ele sai direto aqui do hospital para Brasília ou ele ainda vai passar no Rio de Janeiro? Como é que vai ser esse procedimento? Não, a previsão que nós temos é de retorno para Brasília, mas até a sua alta nós ainda estamos por avaliar quais são os procedimentos, inclusive de caráter pessoal por parte do senhor presidente da República. Uma pergunta para cada um. General, então ele fica por 5 dias obrigatoriamente internado no hospital. Depois desse período, ele já pode retornar para Brasília, vai depender de uma avaliação médica e ele corre algum risco daqui para frente ou já foi tudo completamente minimizado? Como a cirurgia foi uma cirurgia que transcorreu do ponto de vista anestésico, do ponto de vista técnico, muito tranquila, não houve nenhuma sutura intestinal delicada, como teve da outra vez, com o fechamento da colostomia, não houve sangramento. Então, a gente imagina que após a alta, que, vamos dizer assim, se nós pudermos dar alta em 5 dias, ele deve viajar em 7 dias, no mais tardar 10 dias. Mas mesmo que a gente dê alta clínica, ele talvez espere aqui no hospital para mais exames e mais complementação. A gente não imagina que ele vá sair daqui, ficar em outro ponto e depois vai para Brasília. Ele já sai daqui e vem para Brasília. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco mais. Só o dia a dia que vai nos dizer, né? Os 5 dias, apenas para esclarecimento, os 5 dias têm uma questão legal envolvida. Então, fazer uma associação de recuperação médica com os 5 dias legais de passagem do Poder Executivo pode não ser exatamente o mais adequado. Então, vamos separar a questão legal, 5 dias. Então, o senhor presidente da República passou o Poder Executivo ao vice-presidente e as questões relativas à atividade médica estarão capitaneadas pelo doutor Macedo e a decisão é totalmente técnica. Dimitrios Dantas, Jornal Globo. Em uma das cirurgias, um dos filhos do presidente, o Carlos, acompanhou a equipe no centro cirúrgico. Eu queria saber se nessa cirurgia, como foi o acompanhamento da família. A gente sabe que aqui no hospital tem a estrutura do híbrido, né, para ver a cirurgia. Eu queria saber como foi o acompanhamento da família. Foi na mesma sala híbrida que o senhor referiu. Realmente a cirurgia foi na sala número 2, que é a sala híbrida, e a família ficou numa antessala protegida fora da sala cirúrgica, lógico, mas com ampla visão para a cirurgia. Os 2 filhos e a primeira-dama. Doutor Antônio, Bárbara Muniz, do G1. O G1 falou essa semana com o senhor que disse que seria uma cirurgia simples de umas 2 horas. Aí a gente viu hoje que ela durou cerca de 5 horas na cirurgia. Houve alguma complicação para ela demorar tanto tempo a mais além do prazo? Não, é que cirurgia assim, a gente fala que vai levar 2 horas, depois se levar 4, é o que é necessário. O que não pode é você correr na cirurgia. É aquilo que eu falo. Você tem que ter calma, se precisar demorar 4, demora, se precisar demorar 8, demora. Não há... O importante é ficar bem feito. Ficou bem feito, estamos tranquilos, entende? Normalmente, uma hérnia não demora tudo isso que demorou. Mas aí a gente não contava que tinha aderido tudo de novo em relação àquela cirurgia de 28 de janeiro. Estava tudo aderido de novo. Então, isso é que faz você ir com muito cuidado, porque você não pode machucar o intestino sob hipótese nenhuma. Então, tem que ir muito devagarzinho, com muito cuidado, paciência, e não pode ter pressa. Se levar 4 é 4, se levar 8 é 8, se levar 2 é 2. Teria sido melhor se fosse com 2 horas, teria sido mais fácil. Mas não dando, fizemos em 4. Bom, então, pessoal, muito obrigado a vocês. Agradeço ao doutor Macedo a disponibilidade de quedar-se ao nosso lado para esclarecê-los com relação às questões técnicas. Paz e bem.